Apenas R$8. Esse é o valor que você precisa ter para começar, para ter um patrimônio satisfatório na Bolsa de Valores. Pessoal, esse vídeo aqui é uma simulação. Vou pegar um fundo imobiliário que custa um preço bastante acessível, tá? Que você consegue investir aí com aproximadamente R$8, apenas como exemplo, e te mostrar como você consegue ter uma renda passiva muito boa lá na frente, beleza? Então, se esse conteúdo te ajudar, não se esquece, hein? Ajuda a gente também. Deixa o like nesse vídeo, não custa nada. Se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais o nosso trabalho. E ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar. Vem aqui comigo para a tela o fundo que eu vou utilizar como exemplo, pessoal. É o VCRI11, lembrando que não é uma recomendação, tá? Eu estou usando esse fundo aqui porque é um fundo que eu tenho na carteira, é um fundo que tem o preço nominal aí da cota baixo, né? Aí aproximadamente R$8, então só para exemplificar para vocês. Mas não é uma recomendação, você tem que estudar o fundo. E eu não vou ficar falando sobre esse fundo, tá, pessoal? Vou usar ele apenas como, né, exemplo aqui. Ele é um fundo que paga bastante também, tá? Nos últimos 12 meses pagou 17% e nesse último mês pagou aí 12 centavos por cota, o que dá mais ou menos 1,5 aí de rendimento, tá? E o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que com pouco, com apenas R$8, vou até utilizar o Excel aqui, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Com apenas R$8 você começando, né? Ou, claro, quanto mais você tiver, melhor, você consegue acumular um patrimônio muito bom. Pessoal, por que eu vou utilizar o Excel para a gente fazer a simulação? Muita gente pergunta por que eu gosto tanto de Excel. Eu acho que o Excel é uma ferramenta muito boa que a gente consegue manipular os dados, né? Jogar as informações e manipular elas, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, VCRI11, né? Para a gente poder fazer a nossa simulação. O que eu quero mostrar aqui? Que com apenas uma cota, 10 cotas, quantas cotas você puder comprar por mês, você vai ter lá na frente uma renda passiva excelente. Eu vou te mostrar o valor dessa renda passiva também. Então o fundo está aqui, VCRI11, deixa eu até aumentar um pouco mais aqui, beleza. VCRI11, ele pagou, pessoal, olha só, ele pagou aí, então 12 centavos no último mês, né? Então vamos utilizar aqui, ó, 12 centavos. E o yield dele, né, corresponde aí a mais ou menos 1,52. Vamos calcular exatamente o yield agora, ó. Ele está custando R$ 7,79 e vamos calcular o yield dele, que é o valor que ele pagou dividido pelo preço atual da cota. Vamos transformar em porcentagem, dá mais ou menos 1,54%. Então isso aqui a gente vai utilizar para se embasar na nossa, né, simulação. O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos imaginar que você vai investir num fundo imobiliário como o VCRI11, né, considerando essas situações aqui que a gente está vendo agora, por um tempo. Então vamos colocar aqui, fazer a nossa tabela, tempo, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 10 anos, né? Vamos imaginar que você vai investir por 10 anos aí no VCRI11. O quanto você teria que desembolsar? Então desembolso é o quanto você tem que investir. E o quanto você teria lá na frente, né? O quanto você teria considerando esse retorno que ele dá de mais ou menos 1,5%. Claro, pessoal, isso aqui depois a gente pode mudar, tá? Fazer outras simulações. Vamos imaginar o seguinte, então. Se eu, por um ano, eu vou ter que investir, eu tenho que definir quantas cotas eu quero comprar do fundo por mês. Eu vou fazer uma simulação aqui com 10 cotas, tá, pessoal? Porque 10 cotas, olha só, se a gente comprar 10 cotas, a gente vai ter que desembolsar por mês em torno de R$80. Então, R$80 eu acho que é um valor acessível, né, que todo mundo consegue, né, a maioria das pessoas conseguem estar investindo na Bolsa de Valores para ter um retorno interessante. Claro, se você não consegue comprar 10 cotas, começa comprando uma, duas e aí você vai aumentando. Se você consegue comprar mais, melhor, ótimo, né? Aporta o máximo que você conseguir. Mas só para efeito de comparação, vamos utilizar 10 cotas aqui. Então, para comprar 10 cotas por um ano, eu teria aqui, então, desembolsar exatamente R$ 934,80, que é 12 meses vezes R$ 77,90, né? Vamos só travar essa célula aqui para ficar mais fácil e a gente fazer a nossa simulação. Por 10 anos, se eu quisesse comprar 10 cotas todo mês do VCRI, considerando que ele ia manter nessa faixa de preço, né, pessoal, eu teria que desembolsar R$ 9.348. Só que agora, vamos ver o quanto eu vou ter no final, pessoal, considerando essa taxa de retorno aqui. Porque uma coisa é o quanto eu vou investir, outra é o quanto eu vou ter lá na frente, considerando esse retorno aqui. Isso é o poder dos juros compostos, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar a fórmula do valor futuro.
vou precisar da taxa, né, que é a taxa de retorno do fundo, o número de períodos, é esse vezes 12, né, porque a gente precisa transformar os períodos em meses. O pagamento, o que é o pagamento? É o quanto eu vou investir por mês, né? Eu vou investir aí aproximadamente R$ 78 por mês. Vou fechar aqui e dar um Enter. Observem só que interessante. Eu vou ter, ao final de 10 anos, investindo apenas R$ 80 por mês, 26.607. Mas eu vou ter desembolsado apenas R$ 9.300. Por que dessa diferença, Douglas? Por conta, pessoal, desse retorno aqui, o retorno dos juros compostos, né? Todo mês você compra uma quantidade de cotas, aquela quantidade de cotas te gera um dinheiro, que é o rendimento que o fundo te dá. Você junta com o seu aporte mensal e consegue comprar mais cotas. Isso é o efeito dos juros compostos. E observem só, quando a gente coloca isso aqui em gráfico, para ficar mais fácil ainda, né? Para ficar de uma forma bem mais visual. Ao final, pessoal, de 10 anos, olha só a diferença, né? O seu desembolso, ele é constante. Afinal, todo mês você vai investir aproximadamente R$ 80, né? Só que o crescimento do seu patrimônio, ele é exponencial, justamente por conta do efeito dos juros compostos, né? Se a gente aumentasse aqui, ó, para 15, 20, 30, né, anos aí, o tempo, quanto mais tempo, pessoal, melhor. Olha só, vamos até aumentar esse gráfico aqui, que vai ficar mais fácil a visualização. Fica até distorcido o gráfico, né? A partir aí do 10º ano que a gente começa a ver o resultado absurdo, expressivo, justamente por conta do efeito dos juros compostos. E só para a gente finalizar, pessoal, vou fazer mais uma simulação aqui. Ah, Douglas, eu não concordo com essa taxa de 1,5%, é uma taxa muito alta. Realmente, pessoal, é uma taxa alta, né, que a gente pode diminuir ela. Vamos ser um pouco mais prudente, vamos colocar uma taxa de 1,1% aí. Olha só, mesmo assim, pessoal, o valor que você vai investir, ele é o mesmo. A diferença é o patrimônio que você vai ter lá na frente. Então, quanto maior a taxa de retorno, melhor, né? Então, aqui a gente pode brincar. Outra coisa, Douglas, eu não quero investir só em 10 cotas, eu quero comprar, né, 50 cotas aí por mês. Legal. Com 50 cotas, você vai ter um patrimônio aí de quase 2 milhões de reais, considerando essa taxa de retorno, tá? Então, é o que eu falei para vocês, esse fundo aqui, a gente pegou apenas, a gente vai utilizar ele apenas como exemplo, só para você poder entender que a mágica dos juros compostos funciona dessa forma. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aqui o propósito do vídeo. A ideia é justamente incentivar você a investir cada vez mais aí todos os meses, fazer um esforcinho a mais, né, economizar daqui, economizar dali e investir o máximo possível, porque lá na frente você vai ter uma renda passiva muito grande e um patrimônio ainda maior, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.